1968. Anos de chumbo da ditadura militar. Um documentário de Hélio Costa. Você acha que existiu? Quatro anos após a instauração da ditadura militar no Brasil, os protestos param as ruas brasileiras. Contra a repressão do Estado, a perda de poder de compra dos salários e uma reforma estudantil feita com base em um acordo com os Estados Unidos, estudantes, trabalhadores e artistas organizaram manifestações relâmpago e grandes marchas de resistência à ditadura militar em 1968. No dia 28 de março de 1968, os estudantes ocuparam a nova sede do restaurante no intuito de reivindicar a aceleração e o término das obras, melhores condições de higiene, a qualidade da alimentação e a garantia de que todos os estudantes pudessem ter acesso ao restaurante. O local foi ocupado por cerca de 25 policiais militares, que usaram armas de fogo contra os manifestantes. Edson Luiz foi atingido por um tiro no peito e morreu imediatamente. Os estudantes que ocupavam o restaurante Calabouço não permitiram que o corpo fosse levado ao Instituto Médico Legal, IML, e o conduziram para a Santa Casa de Misericórdia, vizinha ao restaurante, e depois de confirmada a morte, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 1º de maio de 1968, Políbio Alves é preso. Em 1º de maio de 1968, eu estava em casa, eu morava nessa época no Purão, e chegou a polícia e me levou, encapuzado, para a dependência da rua Barão de Mesquita, onde tinha o Deutsche Coide. Depois eu fui chamado numa sala, a primeira coisa que eles fazem é tirar sua roupa, mãe. Os presos tudo nus lá, davam um banho na pessoa, jogava a água em cima da pessoa, as paredes com choque, o chão cheio de fezes, as pessoas que estavam ali o tempo todo evacuando, não se segurava. O único anormal que estava aí naquela época, naquela hora, era eu, que ainda não tinha sido chamado para uma conversa lá, a saber, fazer interrogatório. Chegou o momento, à noite, não sei que hora, eu estava cochilando, e me levaram. Aí me mostraram um retrato muito grande, eu acompanhando a passeata do enterro de Edson Luiz. E perguntaram para mim, é você? Eu digo, é. Por que você estava lá? Eu digo, porque eu estudo, eu sou professor do Calabouço. E por que você publica na tribuna da imprensa? Porque é o único jornal que publica meus textos. Você é comunista? Eu não tenho essa capacidade de ser comunista, porque o comunista é uma pessoa culto e humano. Talvez aqui eu estou numa condição de animal. E a partir daí, quando eu acordei, se eu tivesse o espelho, eu não me reconhecia. Eu estava com as mãos queimadas,
saindo sangue da minha sobrancelha, que tinha um furado, e um olho furado assim de lado, ameaçado arrancar meu olho. O horrível de tudo isso é que eles tinham certeza que eu não fazia parte de nenhuma sigla que fosse contra o governo. Eu apenas trabalhava no calabouço, lecionava no calabouço e publicava na tribuna da imprensa. Mas o calabouço, além de ser tudo isso um foco de resistência, era de lá onde saiu os piquetes contra o governo. E não era coisa escondida. Lógico que eu estava lá, eu participava. Lógico que em sala de aula eu dizia que esse estado de coisa não podia continuar, que o povo tinha que ir para a rua, protestar, não podia ficar calado. Então qual eram as nossas armas? Era um pedaço de pau, era pedra para enfrentar o exército, a polícia. E a tribuna da imprensa era o único jornal que era contra o governo. E muitas vezes a tribuna da imprensa saía somente com o nome do autor do texto e o resto tudo censurado. Eu ainda hoje tenho sequela dessa minha convivência lá, que eu fiquei quase 2 anos sem poder andar. E o pior de tudo isso é que eles sabiam que eu não era nenhum guerrilheiro, não era nada disso. E o que acho que irritou muito eles, a primeira prisão, é que no dia seguinte, quando eu fui solto, eu voltei para o calabouço todo arrebentado, e a maioria das pessoas que eram presos se escondia. E eu comecei a fazer um diário e entregar no Ministério da Justiça, no Ministério da Guerra. Isso durou algum certo tempo, eles não recebiam mais. Eu dizia assim na guarita, vou botar no correio. Eu criava situações assim, inusitadas do diário. Eu dizia que hora tal tinha urinado, tinha evacuado, tinha feito isso e aquilo. 90% eu fazia porque eu estava indignado com aquilo. E tinha um grande jurista no Rio, que tomava conta da gente nessas situações. Sobral Pinto, ele disse que eu estava assustando eles lá, o pessoal da repressão, porque eu não tinha medo deles. Esse meu ato de ir, quando eu saía preso, ir lá no Ministério da Guerra entregar um relatório, simplesmente porque eu fiquei somente com a roupa do corpo. Era para dizer, para poupar eles do que eu estava fazendo. E Sobral Pinto disse que a minha indignação, a minha revolta com isso, era maior do que toda a repressão. Eu acho que foi isso que eu sobrevivi. Eu passei 1 ano sem poder andar, aqui em casa, na minha família aqui em João Pessoa, não sabia de nada, eu poupei ela dessa situação. Minha mãe morreu em 2006, eu não contei essa história para ela. Eu quis que minha família não sofresse, não participasse dessas coisas de horror. E é mais ou menos isso. O resto é falar de tortura, isso, aquilo, isso já se sabe. Nenhum escritor ou artista consegue dizer o que é tortura. É um negócio tão inimaginável, é uma coisa nem pensado. Por causa disso também eu fui considerado snob, porque foi na minha casa em 2000, parece que foi 2000, 2008, coisa assim, não menos do que isso, para que eu fosse indenizado. E eu disse que não, isso não havia indenização. Mas de tanto insistir para que eu assinasse a lista, eu posso citar alguns nomes que foram da minha casa. Maria Zé Limeira recebeu, Jório Machado, Oduvaldo Batista, pai de Roseli Batista Halley, e outras pessoas, um político também. E eles ficaram, aí eu disse, tá bem, mas você deve ter um preço, eu tenho sim. Então eu disse que eu queria João Pessoa e Bahia, que eu tinha parente em Bahia. E eles pensavam que era... Eu disse verdade. Para eu poder andar de 4, eu teria que ser dono de João Pessoa e de Bahia. E eles não quiseram me pagar esse preço. Então é isso a minha história. O ano foi marcado pela instituição do AI-5, pelo então presidente Costa e Silva. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição.
Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Eu nasci na opressão, eu fiquei a juventude da opressão, na velhice na opressão. E como escritor, artista, na sua determinada área, ele faz uma leitura do cotidiano, da realidade. Então, eu descobri de repente que eu tinha que publicar meus livros. Eu não queria publicar assim. E para que isso viesse à tona, as pessoas tomassem conhecimento dessa minha leitura do meu universo, eu disse essa frase que escrevo para não morrer de silêncio. Eu não podia ficar calado, ser cúmplice das coisas ruins que acontecem no meu país, no meu estado. Por isso, eu reafirmo, eu escrevo para não morrer de silêncio.